Uma boa noite, está no ar Tição, programa de preto número 115, aqui na Causa Operária TV. Aqui quem fala, Juliano Lopes, ao meu lado, Isadora Dias. Boa noite, Isadora. Boa noite, Juliano. Boa noite, companheiros aí que já estão nos acompanhando. Estamos prontos aqui para começar mais um Tição, programa de preto, que é o programa aí do Coletivo de Negros do PCO. Então, você que já está nos acompanhando, lembre-se de curtir o nosso vídeo, compartilhar o programa, compartilhar o link 24 horas e contribua também com o superchat, super sticker. Se você não é membro, torne-se um membro do nosso canal para nos ajudar aqui a manter uma TV que é independente e revolucionária. Bem, e conosco também temos o companheiro Eric, direto lá de Salvador. Boa noite, Eric. Boa noite, Isadora. Boa noite, Juliano. Boa noite aos companheiros que estão nos assistindo aí. É isso aí, então vamos tocar aqui a nossa pauta regular, vários assuntos hoje. Para você que acha necessário alguma defesa do Rei Pelé, está no programa certo. Para você que acha que não, também está no programa certo, que aqui nós vamos abrir uma polêmica a respeito dos últimos acontecimentos. O falecimento do ídolo argentino Maradona e o que tem sido dito pela imprensa de esquerda a respeito do Rei Pelé. O primeiro tema que eu queria chamar, na verdade, falar que nós acabamos de sair da 31ª Conferência Nacional do Partido da Causa Operária. Queria destacar dois aspectos fundamentais dessa conferência. A primeira, ela foi intitulada Conferência João Cândido e João Alberto, em homenagem, em primeiro lugar, ao próprio João Cândido, líder da Revolta da Chibata, e que vai o nome do nosso coletivo, e João Alberto, que na quinta-feira anterior à conferência foi aí torturado e morto pela milícia privada, né, as seguranças patronais aí do supermercado, hipermercado Carrefour. Então, a conferência ganhou esse nome em homenagem aos dois negros brasileiros, e também destacar que foi o único partido a chamar uma conferência nacional para deliberar acerca do segundo turno nas mais variadas cidades, e conforme discussão, inclusive parte do informe político está disponibilizado aqui na Ciel TV para quem quiser assistir. Nós do PCO estamos chamando voto nulo em todas as capitais todas as cidades que foram para o segundo turno, mas a política a respeito desse problema, especialmente aqui em São Paulo, imagino que os companheiros que estão aqui na Ciel TV estão acompanhando no nosso diário Causa Operária. Caso não, convido vocês a lerem a nossa imprensa, tanto a digital quanto a impressa, para ver o nosso debate político a respeito do voto nulo neste segundo turno. Alguma consideração a respeito disso, companheiro? Senão, eu toco a pauta aqui. Bem, eu só acho importante destacar, né, o caráter democrático do partido, que durante esse período das eleições fez 2 conferências nacionais para discutir aí a questão das eleições com todos os militantes, aprovar as nossas resoluções, com representantes aí dos militantes de todo o país, inclusive até os nossos militantes organizados fora do Brasil. E, de fato, é algo ímpar dentro da esquerda. Nenhum outro partido, antes de tomar decisões importantes sobre a política do partido, faz uma conferência. E nós realizamos aí conferências bem-sucedidas, e, inclusive, nessa aí, nós destinamos essa homenagem aí os 2 Joões, né? Um João que foi assassinado violentamente pela polícia e o João Cândido, que liderou aí um movimento contra os castigos que os negros sofriam na Marinha, né? E um bom exemplo, aí, inclusive, para ser seguido por todos os negros no Brasil que ainda são tratados como os escravos. Eric? Falar rapidamente aqui, a gente colocou essa posição, né, que foi discutido amplamente com os militantes e foi aprovado, né, militantes de todo o país aí, a posição pelo voto nulo, né, e falando rapidamente aqui, foi vamos dizer assim, unânime, né, o entendimento de que a classe operária brasileira precisa de um movimento real, né, de mobilização, não esperar nada de eleições e muito menos de candidatos, né, e candidaturas aí que tenham relação
com a direita, com a burguesia, e não tenham relação nenhuma com a classe trabalhadora, né? A situação de golpe que a gente vive aí, principalmente desde 2016, exige tal medida, né? E não ficar aguardando posições eleitoreiras, saídas eleitoreiras, né? Aí eu peço que reafirmo que os companheiros visualizem no Diário da Causa Operária todo o nosso informe político sobre as polêmicas e as análises sobre essa posição do partido e sobre as eleições. Perfeito, foi isso mesmo. O partido sempre chama a conferência nacional no segundo turno. Fizemos a conferência, inclusive, durante o segundo turno, de todas as eleições que se passaram, né? Bom, o primeiro tema já é a polêmica a respeito do que tem acontecido após o falecimento, né, de Diego Maradona, um astro, um ídolo do futebol argentino, e que foi, né, aproveitada aí por alguns setores da esquerda e da própria imprensa capitalista como uma deixa para fazer ataques ao rei Pelé. Não parece óbvio o problema aí, porque existe uma campanha já há muito tempo contra o Pelé, nós já até colocamos aqui no Tição, contra o futebol de conjunto, e uma campanha também, mais recentemente, contra o Neymar, mas é uma campanha, né, uma propaganda insistente e firme da direita, da imprensa, de um setor da direita da imprensa capitalista, mas muito mais desenvolvida aí, e de maneira mais amplificada dentro da esquerda, da classe média esquerdista, que sempre denunciou, entre aspas, que o futebol era o ópio do povo. E, nesse sentido, é mais ou menos lógico e coerente que eles cheguem à conclusão de que o Pelé não vale ser mencionado como rei de nada, e muito menos que ele tenha algum valor para a população negra. Vejam vocês que interessante. Eis que morre Maradona, e, finalmente, essa mesma esquerda que fez toda essa campanha contra o futebol, chegando ao ponto de chamar o "não vai ter Copa" na Copa de 2014 aqui no Brasil, ela se entrega, né? E faz toda uma defesa, não está errada, lógico, deveríamos destacar as afinidades políticas do Maradona com a esquerda, mas a esquerda nossa, aqui brasileira, ela finalmente chegou a comparações esdrúxulas por exemplo, Maradona. Eu vi uma charge de Maradona chegando ao céu para encontrar Fidel Castro e outros líderes revolucionários. Isso por um lado. Por outro, algumas matérias, mas na esquerda tem bastante disso, no Facebook nem falar, a comparação com Pelé. Em termos numéricos, não há comparação. Espero que tenhamos deixado claro isso no Zona do Agrião. Pelé ele é a última palavra em termos de perfeição futebolística e em termos de evolução dessa prática mundial, né, das classes populares mundiais. Mas eu destacaria que o futebol, para a esquerda pequeno-burguesa, ela não tem o mesmo valor que tem para a classe popular, para os trabalhadores brasileiros, especialmente para o trabalhador negro brasileiro, que vê no futebol e viu no Pelé uma vitória, né, um orgulho nacional se impondo em todo o mundo. Não é que se impôs aqui e acolá, mas o futebol brasileiro, futebol desenvolvido, né, que tem no Pelé o seu maior exemplo, né, foi e o maior sinal da vitória, né, da vitória do povo brasileiro, pelo menos neste aspecto. O povo negro, o povo trabalhador brasileiro, tem consigo guardado essa vitória, esse orgulho, e representa também, e a esquerda não enxerga isso de jeito nenhum, representa um orgulho de todo o povo oprimido, mundialmente falando. Só quem não acompanha futebol não enxerga que, por exemplo, quando o Brasil vai jogar contra as potências imperialistas em Copa do Mundo, a simpatia que os africanos ou qualquer outro países sul-americanos têm conosco é total, porque, finalmente, é aquela possibilidade de você ver o oprimido vencendo. E, nesse sentido,
o povo oprimido brasileiro carregando de trás de si, né, consigo, todo o sofrimento, a dor dos povos oprimidos em caráter mundial. A simpatia é tão grande que eu lembro muito bem, por exemplo, aqui em São Paulo, a alegria que os africanos fazem quando o Brasil joga e quando o Brasil ganha. E a recíproca é verdadeira. Os africanos, quando jogam também, contra as seleções europeias, etc. e tal, como se diz, os brasileiros também torcem pelos africanos, a simpatia é muito grande. Você não entende isso muito, a razão disso, de maneira consciente, no começo, quando você começa a acompanhar futebol, mas depois você entende a razão disso. Você finalmente enxerga no que está acontecendo, né, a vitória de um povo sofrido, de nações sofridas e oprimidas, pelo menos nesse aspecto, quer dizer, no futebol, né, conseguimos aí reverter, ou momentaneamente, né, aquele acalento, aquele sentimento, orgulho, tal, alegria de ser brasileiro. Pelo menos neste momento você consegue sair vitorioso diante de potências que promovem toda a opressão mundial. Então, o futebol para nós aí tem, né, esse aspecto que é fundamental, senão não estaríamos aqui tratando de futebol, não teríamos também um programa que trata basicamente de futebol, um esporte desenvolvido pelas massas operárias, pelos trabalhadores, e que foi elevado às últimas consequências, quer dizer, aquilo que há de mais qualificado e mais importante, mais bem feito no futebol, foi feito por brasileiros, em especial o Rei Pelé, negro, de origem humilde, como sei lá quantos milhões de negros também estão aí até hoje tentando a sua vida, a sua sorte no futebol, já que em outras perspectivas apresentadas pela sociedade capitalista não é possível conseguir nenhum tipo de ascensão social, evolução social, tal como a gente conhece. E Pelé, finalmente, já lá nos anos 50, representou tudo isso daí, impondo ao mundo inteiro a vitória de um povo oprimido, nas 4 linhas no futebol, num jogo de inteligência, não é um jogo de força, inclusive é uma inteligência desenvolvida pelos brasileiros para escapar da violência dos times europeus. Os jogos de força bruta, os esportes de força bruta são tradicionalmente jogos vencidos por imperialistas, por países imperialistas. Não poderia ser diferente, finalmente, tudo o que eles conseguem é através da força, e o futebol, nesse sentido, pela inteligência, consegue se impor, e é nisso que a população negra e trabalhadora se espelha, vê, né, fica feliz com as vitórias do futebol brasileiro no mundo, etc. e tal. Essa é a razão da defesa do futebol feita pelo Partido da Causa Operária, da defesa do próprio Rei Pelé, que finalmente foi a última palavra no que toca ao futebol. Vocês podem pegar os artilheiros de lá para cá, mesmo os brasileiros. É difícil encontrar um cara que tenha inventado, criado, feito alguma novidade dentro das 4 linhas. Tudo que os grandes europeus tentam fazer aí é implementar o futebol 100 metros rasos, né, rápido, como se fosse disputa olímpica dos 100 metros rasos, mas, finalmente, nem com isso eles conseguem bater aquilo que é feito pela população brasileira. Então, aí está a nossa defesa, né, do rei. Tem outros argumentos, eu acho que a gente deve entrar neles, inclusive a questão política do próprio Pelé, que é utilizada de maneira muito errada pela esquerda pequena burguesa, mas eu acho que o principal aqui é o seguinte: por se tratar de um negrão, aqui é assim, o cara não pode ter nada, entendeu? A população negra brasileira aqui não pode ter nada. Se tiver um herói, alguma coisa assim, ele tem que ser atacado até ele ser destruído. E Pelé tem que ser perfeito, né? Tem que ser perfeito. O santo aí. Um santo caído dos céus, né, com trotskista, revolucionário, para poder ser defendido. Porque para o negrão tem que ser assim. Me chama a atenção que não aparece para nenhuma organização de esquerda o caráter racista dessas críticas todas feitas ao Pelé. É um negócio racista. Você pegar um homem já com seus 80 anos, já tendo aposentado do futebol, quando Maradona estava no pico da sua carreira, etc. Então, um homem que não se propôs a fazer política,
Ele se propôs a jogar futebol e nisso ele foi o melhor do mundo. E você aproveitar de maneira covarde, até eu diria, muito escandalosa e escrota, aproveitar a morte do Maradona para poder atacar e criticar ainda mais o Rei Pelé, levando em consideração que a gente está falando aqui, que eu falei aqui antes de dizer isso daí. Então, eu acho que, em primeiro lugar, essas críticas feitas ao Pelé são críticas racistas, porque, finalmente, para o Negrão aqui, tudo que ele merece é ser enforcado por um segurança privado do Carrefour. E o resto aí, né, o resto é tudo criticável. A esquerda é assim, puxa lá o boletim de ocorrência do cara, cuspiu no chão em 1953. Ah, isso aqui, Não, nossa. mas para defender o Biden, eles não puxam aí nenhuma ficha, né? Nem a Kamala Harris, Agora, que é linda e maravilhosa. Para criticar, como você colocou, um jogador de futebol que nunca aí se propôs a ser um político, o pessoal aí procura aí arranjar os mais absurdos argumentos para atacar o Pelé. E eu estou de acordo com o companheiro Juliano, acho que tem um caráter muito racista nessas acusações, porque você vê aí que são acusações sem fundamento algum e que não são acusações que você teria que fazer, não são cobranças que você teria que fazer para um jogador de futebol. O pessoal aí, a partir dos erros ou das falhas que o Pelé teve na sua vida pessoal, tem muita gente aí que acha que é válido desmerecer toda a contribuição que ele fez para o futebol. Uma coisa que você não vê o pessoal levando em consideração, até com jogadores brancos, e como eu coloquei, né, com o próprio Biden, né, que é um genocida nato, um genocida responsável pela morte de milhões de pessoas, por golpes, pela miséria de muitos países. E aí, junto com a Kamala Harris, só porque eles estão aí num discurso identitário, um discurso falando que se preocupa com os negros, com as mulheres, ninguém se importa com a lista, com o passado genocida de uma pessoa que é, de fato, política. Né? De gente que se propôs a fazer política. E aí você não vê isso. Tanto que quando a gente colocou aí a defesa contra não defender o Biden, a questão aí de que o Biden, essa política do menos pior, escolher o Biden e tal, o pessoal veio nos atacar. Né? Aí você vê qual que é essa política da esquerda. E eu acho também muito triste você... hoje mesmo, na reunião de pauta, a gente já teve uma participação especial do Henrique, para a gente começar a comentar essa questão do Maradona, porque é muito triste. Você tem aí a morte de um grande jogador, um grande jogador latino-americano e tal, mas aí o pessoal, a gente tem que levantar essa questão de novo do Pelé, porque o pessoal usa disso, a esquerda pequena burguesa usa disso para atacar o Pelé. Então, inclusive, você aí vê em várias manchetes falando morre o maior do mundo, que é uma maneira de você aí tentar apagar todo o legado que o Pelé tem no futebol, que inclusive era reconhecido pelo Maradona, que considerava mesmo o Pelé como o rei do futebol. Mas a esquerda usou mais um desses momentos para atacar o nosso futebol, o nosso rei, o nosso jogador. Bem, passo aí para o companheiro Eric. Bom, eu não poderia deixar de destacar, né? Vocês falaram aí, mas primeiro que é assustador você está comentando a morte de um dos principais atletas, né, do futebol, que é o principal esporte aí jogado pela população pobre no mundo todo. E ao invés do tema principal ser o Maradona, tudo que ele fez de importante, principalmente aqui no Brasil, você fala do Maradona e ataca o Pelé. Né, levanta essa falsa polêmica aí de rivalidade, que o próprio Maradona falou inúmeras vezes. Eles tinham uma amizade muito, vamos dizer assim, muito bonita, né, na própria palavra do Pelé, e o Maradona já falou isso também. O Maradona era uma pessoa de fácil trato, né, com muitas pessoas, muitos jogadores que jogaram com ele, uma pessoa típica que vem da classe trabalhadora, né, da classe operária. Ele nasceu no bairro pobre e tudo mais, como foi citado aqui em outros programas. Se ele fosse brasileiro, provavelmente ele seria negro, né? E tem esse jeito, tinha esse jeito popular, né, carismático de tratar as pessoas. E eles, em geral, se davam bem, né? E sempre levantam essa questão de uma rivalidade, que, como bem foi falado aqui no programa anterior, no Zona da Agrião,
é uma campanha contra o futebol brasileiro e até o próprio futebol sul-americano, né, para propagandear o futebol europeu, né, de atacar o futebol brasileiro. E na época, quando surgiu isso aí, utilizou-se o Maradona, né, que era o principal expoente do futebol lá no final dos anos 80, e levantar essa comparação que não tem base, né? Não tem base em números, nem nada, e o próprio Maradona chamava o Pelé de rei, né? Agora, chama muita atenção. A gente está falando do Maradona aqui, da morte dele e tudo mais, e a gente tem que lidar. Né? Hoje a gente eu tive muitas que fazer muito esclarecimento para companheiros aí sobre essa questão do Pelé, né? Que, como vocês bem colocaram, é uma posição racista contra o Pelé, né, que aí ninguém levanta que é racismo. Se a gente for olhar lá no Twitter dele, ontem ele publicou lá uma homenagem, um grande amigo e tudo mais. O tanto de babaca internauta que não sai de trás do computador falando besteira pro cara, velho, é ridículo. Né? Não tem o mínimo de respeito até no momento desse. É como se você morresse um ente querido, um amigo seu, e você está atacando o amigo porque lembrou lá de 20 anos atrás que tiveram uma divergência, que no caso deles não é nem tanto isso. Né? É um absurdo. E essa questão, o principal que a gente trata aqui é isso, que isso é uma campanha para atacar o futebol brasileiro. Porque se o principal jogador do futebol na história e o atleta do século XX, que é o Pelé, fosse alemão, fosse inglês, né, estaria aqui sendo esfregado na nossa cara cotidianamente. Agora, como ele é negro, em primeiro lugar, vindo da pobreza, né, e um representante autêntico da cultura brasileira, ele tem que ser jogado debaixo do pano, tem que ser evidenciado qualquer palavra que o cara disse lá em qualquer momento, né? E outra coisa que gostaria de destacar, principalmente aí para, como a gente fala, para a esquerda pequeno burguesa. Esse é o povo brasileiro. Essas contradições que gostam de levantar aí sobre o Pelé, quem vai em estádio, quem vai nos sambas, nas rodas de samba, esse é o povo brasileiro, que tem defeitos, né, tem manias, né, tem gestos que são condenados pela burguesia, né, e a burguesia que não gosta do povo brasileiro. A questão é essa, né, que gostaria de ser americana, né, norte-americana, a classe média que não gosta do povo, que não gosta da cultura popular. E a questão do futebol e os jogadores negros entram por aí. Né? Se você vai no futebol, por exemplo, só para ficar aqui no futebol, a cultura nos estádios é uma coisa que a classe média odeia. Até eles não vão, até porque não gostam disso. Aí falar que é complicado de entrar, diz que você não tem onde estacionar seu carro bonitinho, cheirosinho, muito empurra. Chega lá, vai ter gente xingando, ah, meu Deus, né? Isso é o povo brasileiro. E a beleza está aí, aliás, né? A diversidade e a simplicidade do povo brasileiro. Que a vida é feita de erros e acertos, que não é nem o caso, eu estou falando isso aqui, não é nem o caso do Pelé. Mas, para destacar que essa é uma campanha da burguesia, que não gosta do povo brasileiro, nem da cultura brasileira, e que muita gente, né, muitas vezes que nos acompanham, às vezes, que se coloca aí no âmbito da esquerda, se deixa levar por essa campanha, que no momento atual, no momento da morte do Maradona, não faz nem sentido. Né? A gente está tratando isso aqui. Exato, eu concordo com o companheiro Eric. Tem muito de preconceito de classe, né? No que está sendo colocado, preconceito de raça, não está sendo colocado contra o Pelé, e que sempre foi colocado também contra o futebol. Eu fico pensando se a esquerda pequena burguesa fosse fazer toda essa chacrinha aí com relação ao Garrincha, que cá entre nós teve uma vida, vamos dizer, extra-campo, muito mais problemática que o próprio Pelé.
Não sei se eles têm essa coragem, não sei se a conta aí só serve quando a Globo ou alguma imprensa capitalista fala alguma coisa, porque a esquerda é assim, só repete o que a imprensa golpista fala, eles vão atrás. Mas, enfim, é se destacar, eu queria destacar, né? Se vamos pegar o problema de maneira política, quer dizer, a afinidade, pelo menos de maneira superficial até, mas a afinidade que Maradona tinha com a esquerda democrática, com o nacionalismo argentino, se é para ser assim, nós deveríamos colocar aí essa comparação com os nossos atletas políticos. Por exemplo, um jogador muito parecido com Maradona foi o próprio Sócrates também, tinha muita, até hoje lembrado pela democracia corintiana. Paulo César Caju, que foi até os Estados Unidos, conheceu o Partido das Panteras Negras, voltou de lá com puta Black Power, o que influenciou uma quantidade considerável de jogadores brasileiros, o próprio Júnior, a utilizar o Black Power. Toda a cultura negra, né, todo o movimento black que os negros tiveram aqui no Brasil, jogadores negros da década de 60 e 70 são todos influenciados por esse movimento black. Reinaldo fazia grande craque, né? Não é que ele era um cara tão somente político, ele era um grande craque, comemorava os gestos, os gols com gestos de punho cerrado para o alto, em homenagem à luta do povo negro, e também por isso foi perseguido pela ditadura militar. Se é para ser nesse aspecto político, nós também temos os nossos. Futebolístico tem o nosso rei, nem falar de tantos outros que passaram. Tem o Diamante Negro, Arthur Friedenreich, jogou no São Paulo, Didi e outros tantos jogadores negros aí que fizeram história no país e que marcam toda vamos dizer assim, aquela subida da montanha-russa até chegar ao cume, que era justamente o Rei Pelé. Garrincha e Pelé, quando estiveram juntos em campos, nunca perderam uma única partida. Pelé é conhecido mundialmente. Eu estava comentando esses dias, alguém falou que quando um determinado presidente da República assumiu, acho que foi a FHC, ou mesmo o Collor, foi tirada uma foto com Pelé. Eu falei, bom, Pelé está aí desde 58, ganhando de tudo, fazendo gol, não poder mais. Na verdade, o presidente tem que ir lá mesmo pedir a benção, não tem muito jeito. É uma personalidade que representa, como a gente comentou aqui, representa todo um interesse popular, todo um orgulho nacional, e o presidente, na verdade, tem que ir lá bater com... E nem foi só o presidente brasileiro, imagina. Todos os presidentes norte-americanos chamaram Pelé para alguma coisa. E todos os outros presidentes, eu já vi, estava lendo aqui rapidinho, em várias posses de mudança de chefe de Estado em governos sul-americanos, ou mesmo fora do país, vira e mexe, o Pelé é convidado para participar, vamos trazer o Pelé aqui, porque finalmente ele é conhecido mundialmente, representa os interesses, né? A vida, a cultura popular brasileira, dos trabalhadores mundialmente. Então, ele ganha esse aspecto muito importante para nós, como representante do futebol, ou seja, como representante de uma cultura praticada pelo povo, né? Eu destacaria essa questão do preconceito, de classe, inclusive, porque é isso também. O futebol é um esporte praticado, né, com o mínimo do mínimo do mínimo. Você joga bola com uma tampa eu joguei, pelo menos, com uma tampa de Miranda, né, de Guaraná, e 2 pares de Havaiana. Então, ali você vai. Joga bola com o que tem, com o que tiver. E toda a população, inclusive os nossos craques todos, salvo algumas exceções que vieram da classe média, a maioria começou assim. O próprio Neymar foi assim, Romário, Ronaldo, e o Pelé também. Teve essa origem que até é comum à população de conjunto. Então, né? À toa que a gente tem tantos jogadores bons, né? Porque se você consegue aprender a jogar futebol com todas essas dificuldades, imagina na hora que você coloca uma chuteira no pé, tem campo liso. Um campo liso, não reto, tem jeito. você Só dá craque. Só dá craque. Você detona com qualquer um. E a esquerda pequeno-burguesa não enxerga assim, eles acham que tem que ter futebol americano, o europeu é lindo. E aí uma segunda questão que a gente tem que dizer aqui, o futebol argentino, e aí não é culpa nem do futebol argentino nem do Maradona, mas o futebol argentino ele tem sido usado ao longo da história pelas potências imperialistas, né, especialmente as europeias, para rivalizar com o futebol brasileiro, né? Tem alguns aspectos que chamam a atenção, por exemplo, o grau de melanina da seleção argentina, que é muito mais clara. Claro, faz parte da colonização, tem toda a história, etc. e tal, mas
é muito bem vista nesse sentido pelos imperialistas do esporte, etc. e tal. O negro, nesse sentido aí, ele é um problema sempre. Então, é por isso toda a campanha contra o Neymar, e agora também, vejam vocês, não é tão difícil notar a questão do Pelé. Não tem jeito. O homem, ele, de um jeito ou de outro, ele aparece sendo criticado, sendo atacado, sendo criticado, sendo atacado, para ver se a gente aqui, ver se a população desiste de gostar de futebol, desiste de querer fazer uma das coisas que nos traz vitória contra qualquer oponente no mundo inteiro. Imagine vocês se os imperialistas gostam dessa ideia aqui para o povo brasileiro, que nós nos satisfazemos e ficamos muito felizes em derrotar qualquer potência imperialista. Tudo bem, eles têm mísseis, né? Vão destruir o mundo 56 vezes com as bombas atômicas que eles têm. Eles mandaram para cá um monte de agentes especialistas em tortura, né, para poder torturar a gente aqui, ensinar novas técnicas, invadiram, deram golpe. Só no Brasil são 35 golpes que eles deram aqui, na América do Sul deve estar na casa do milhar, mas, enfim, no futebol. E aí, graças ao Rei Pelé, o que ele fez também, mas a vários outros, centenas, se não milhares de jogadores aí, nós conseguimos impor. Até hoje, e vai ser difícil eles conseguirem reverter isso aí. Estão tentando de tudo, com VAR, com futebol moderno, com corre-corre, com Cristiano Ronaldo de 2 metros de altura, o Haaland. Vocês vejam que olha que coincidência, um dos jogadores eleitos para ser melhor do mundo é mais branco do que essa parede que eu estou vendo aqui, e louro, né? Será que eles estão tentando tirar o único, né? A única forma que nós, por enquanto, encontramos de vencer os imperialistas é o futebol. Bom, era isso sobre o tema Pelé e futebol. Eric, quer falar? Não, rapidinho, só para complementar. Se o parâmetro é para ser esse, então a gente tem que cobrar aí 95% dos demais jogadores, né, brasileiros que são destaque no mundo todo, que está coalhado de jogador brasileiro, que se posiciona politicamente de acordo com o que a esquerda pequeno-burguesa quer, né? Os músicos também, porque, na verdade, a gente sabe que boa parte dos artistas, né, e aí incluo os futebolistas, eles, obviamente, eles não se colocam, né, porque há toda uma repressão do sistema, né, como a gente fala aqui. Quem tem o papel de levantar uma política em primeiro lugar, são os políticos, né? São os partidos políticos, né? São as pessoas que se dedicam a essa atividade. Os demais têm que resolver seus problemas primeiro para poder fazer isso. E aí cobrar primeiro os artistas, os jogadores de futebol, é um absurdo. E lembrar de outra coisa, talvez muita gente não saiba disso aí. Até porque o próprio Pelé, ele procurou ser discreto nisso aí, que é até compreensível, né? Porque na ditadura você falar muito, você ia pro ralo, né? Ele, em uma entrevista há alguns anos atrás, deixou claro, até não ganhou notoriedade, é outra denúncia, que a imprensa não deixa claro isso aí, que a saída dele da seleção, né, depois da Copa de 66, ele deixou claro, foi em virtude da ditadura, né, da repressão que o país vivia. Ele, logicamente, não fez nenhum grande movimento, ele buscou fazer um movimento pessoal, né, teve todo o caso do João Saldanha, né, que era técnico da seleção antes da Copa de 70, que era inclusive do PCB, né, do Partido Comunista, e foi demitido pela ditadura. E o Pelé tinha desistido de jogar pela seleção, né, depois da Copa do Mundo em 66. E a imprensa destaca que ele fala de tudo, fala que ele apanhou demais em 66, fala que ele não queria mais, até que ele queria ganhar dinheiro nos Estados Unidos, mas não fala o motivo que ele realmente resolveu fazer um protesto, né, contra a ditadura, né, que a gente estava aí no auge aí da ditadura no AI-5, né? E depois ele foi convencido pelos próprios jogadores a participar da Copa de 70, que arrebentou, né? Ele estava no auge. Sim. A esquerda tem elementos como o Jones Manuel, que
a partir aí das mobilizações contra a morte do João Alberto, João Alberto fez uma declaração não apoiando as manifestações, mas aí a esquerda vai encher o saco do Pelé, né? E não de fato das pessoas políticas, das pessoas aí que dizem revolucionárias, que dizem aí ter um papel de conscientização da população, em vez de cobrar desses elementos uma postura correta, uma política coerente, vão encher o saco do jogador de futebol. Pelé, que nem atua mais como ele já costumou atuar, né? Não, só uma coisa engraçada. O Rude Pride me corrigiu dizendo que era Mirinda. É isso aí, Rude Pride. De fato, o refrigerante era Mirinda e você acabou de entregar a sua idade. Eu nem corrigi porque eu nem sabia. Eu achei que era uma bolacha, que era alguma coisa. E de pau pra cacete, agora nós vamos explicar um negócio interessante. Por que é que nós defendemos que o Sérgio Camargo seja retirado do seu posto, seja linchado pelo movimento negro organizado, que ele seja duramente criticado por ser negro e apresentar as posições políticas que ele tem? Bom, esse cidadão, uma vez mais agora, ele se pronunciou a respeito de vários temas. Ele é um bolsonarista clássico, ele é até um bolsonarista mais roots, né? Daqueles do começo, da época da Dilma, do tempo do KKK, de pequenas frases e grandes ofensas, essas coisas bem bolsonaristas. Ele falou que, primeiro, que Marighella era um terrorista comunista terrível e que não era negro, para dizer que ele era um homem de bem, né? Já que ele, Sérgio Camargo, é negro. Segundo, que ele falou que o João Alberto, que foi estrangulado pelas seguranças privadas no Carrefour, não era um negro, como ele falou lá, super conservador, o termo é negro... O Eric lembra. Não representava os negros no Brasil, porque ele era um bandido. Não era um preto honrado, como diz aqui, acabei a malandragem do senhor Sérgio Camargo. Pois bem, aqui tem uma diferença fundamental. É um homem contratado abertamente pelo bolsonarismo, não é nenhum atleta de futebol, não representa absolutamente nada para o povo brasileiro, nunca representou, nesse sentido. Sérgio Camargo surge tão somente dentro do golpe de Estado como uma cria, um filhote, um cidadão contratado para atacar o direito da população negra de maneira consciente, deliberada. Nesse sentido, ele é pior que muito policial militar negro que é PM. Finalmente, esse cidadão aqui ele foi escolhido a dedo pelos bolsonaristas e, por isso mesmo, deve ser atacado duramente pelo movimento negro. Esse, sim, efetivamente, é um pai João, como tentaram levantar aí, né, essa crítica ao Rei Pelé. De jeito algum. Agora, o pai João, o homem, o negro de alma branca, o escravo da casa, etc. e tal, é esse Sérgio Camargo que, deliberadamente, né, quer dizer, com contrato assinado, assinou lá: sou o Sérgio Camargo negro e promoverei todos os ataques à população negra, defenderei todas as políticas bolsonaristas, racistas que a direita golpista defende, e, inclusive, farei, né, questão de dissolver a Fundação Palmares. Ele está no controle da Fundação Palmares, e a disposição gigantesca em atacar o Pelé, vinda da esquerda e pequeno burguês, a gente não encontra tanto para atacar, por exemplo, esse cidadão aqui, que, claro, deve ser alvo do mais duro ataque, até porque ele, junto com Fernando Holliday e outros negros contratados do bolsonarismo, são abertos, né? Aí sim, abertos, traidores, né? Negros racistas, se é que podemos dizer assim, mas que mereceriam aí um acerto de contas muito bem acertado com o movimento negro organizado. É o tema do nosso programa, está faltando 15 minutos para acabar, mas é o tema do programa. Eu vou dar a entrada já também, porque é uma conversadeira muito louca, mas a segurança privada, ela hoje é quase 2 vezes maior do que a segurança oficial do Estado. Eu li rapidamente antes do programa e vi também que, inclusive, as seguranças privadas, elas foram criadas, ou seja, regulamentadas através de decreto-lei em 1966, logo após o golpe dos militares, porque os bancos não queriam que a segurança fosse feita pela segurança do Estado, porque eles achavam que eles não conseguiriam prestar a devida segurança aos banqueiros diante dos assaltos promovidos por terroristas como
Marighella. Olha que beleza? Companheiros, vamos lá. Segurança privada. Bem, a gente, acho que destacando a questão do João Alberto, nós lançamos aí uma nota, né, em relação ao caso, em apoio às manifestações, e destacar, né, que muito dessa segurança privada, na verdade, ela vem já treinada pela Polícia Militar, né? Os assassinos aí de João Alberto, eles eram ligados aí à instituição da Polícia Militar. Um estava fazendo bico, né, como segurança, algo bem comum, né? Muitos militares aí, de fato, fazem segurança. E aí você vê que tem uma ligação, né, entre a segurança privada e a do Estado. Então, acho que seria o caso, né, de também, quando a gente pede aí a questão do fim da polícia militar, colocar também a questão, denunciar a polícia privada. Tanto que a gente tem visto aí muitas ações dessa polícia privada contra os negros. Ah, não, é tipo uma salinha. O mercado, eu não sei, os companheiros aqui do Tição devem ter essas experiências, mas eu mesmo já tive a boa experiência de ir para uma salinha bem apertada dentro de um shopping, 2x2, e os irmãos entrarem lá de roupa de segurança e perguntar o que eu estava fazendo lá. Não é agradável, não, viu? Eric, Isa, quer falar? Não, só ia comentar que também que Isso. o pessoal precisa ser bem fascista, né, para lidar com a população, porque geralmente o que é roubado no mercado é comida, né? Quando a pessoa está ali numa situação desesperada de fome e ela vai lá, de fato, pegar alguma coisa, e aí a repressão tem que ser no estilo mais cruel que existe para punir aí uma pessoa que está roubando algo para comer. Aí fica claro, né? Porque há toda a defesa, vamos dizer assim, da repressão contra a população, né? Porque a burguesia está cercada nos seus condomínios e com toda a segurança possível, né? Como a gente fala aqui, a polícia não serve para nada, a não ser massacrar a população pobre nas periferias. Mas ela não serve também para a burguesia. A gente já destacou isso aqui várias vezes. Mas a burguesia resolve esse problema com dinheiro, né? Pagando. E detalhe, nesse caso do João Alberto aí no Carrefour, acho que foi na sexta mesmo, ou foi no sábado, logo as horas depois, um dos comandantes da polícia da PM do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, correu para falar que o policial que participou lá da tortura e assassinato do João Alberto, ele não estava qualificado, ele não estava certificado para agir como vigilante, porque ele não tinha o certificado de vigilante. Aí a gente duas coisas, a gente precisa entender, peraí, ele precisaria de um curso para agir exatamente de que forma? Com mais violência, porque esse é o padrão da segurança em todo lugar. A gente viu segurança do Extra, né, no Rio de Janeiro, em outras cidades, do Carrefour em outras cidades, como em São Paulo também. Né? Esse é o padrão. E outra coisa, os seguranças privados, eles, vamos dizer assim, são um aparato, né, auxiliar das forças de repressão do país. Né? E é muito claro ver, como ficou nesse exemplo aí do assassinato de João Alberto em Porto Alegre, que os policiais estão diretamente envolvidos. Quando o cara não está prestando serviço na folga, ele é um cara que foi expulso da PM, virou vigilante, ou ele está desempregado, saiu da PM por outros motivos, e virou vigilante. Né? Geralmente tem essa relação muito estreita. E quando não é isso, o proprietário, que é bem comum, o proprietário dessas empresas de vigilância é um policial, é um oficial, comandante, né? Geralmente é um cara que tem uma patente maior, precisa ter o dinheiro para abrir a empresa, e daí a gente mostra as diversas relações que essas empresas têm, né, com o aparato oficial fascista do Estado. E outra coisa também, gostaria de lembrar, que já foi tocado aqui em análises do companheiro Rui, em momentos anteriores, que essas empresas de segurança, no momento, vamos dizer assim, revolucionário, né, no momento de revolta da população, elas têm a capacidade de se tornar uma extensão do aparato repressivo do Estado muito rapidamente. Né? E vamos dizer assim, agir com toda a autoridade
que a polícia, que a PM age. É por isso que nossa campanha, e que, vamos dizer assim, vai de encontro frontalmente com todo esse aparato fascista, é pelo fim da PM, pelo fim de todas as polícias como a gente tem no Brasil, né, e pelo desenvolvimento das organizações populares para que o próprio povo trabalhador, a classe operária brasileira, desenvolva os seus métodos de autodefesa, né? Exatamente. Falando em métodos de autodefesa, o Jones Manuel falou que se estrangularem até a morte algum negro em porta de mercado, você deve ficar em casa. Quem sabe você vota no domingo agora e aguardem que as coisas se resolvam, porque se você for lá e tentar resolver o negócio de outra maneira, o Estado pode vir e aumentar a repressão contra a população negra. Está aí mais um tweet do Jones Manuel, que esse tweet, para mim, é meio definitivo do que da política que esse cidadão defende. Aí já é um cara da esquerda, mas a política é totalmente direitista, que é assim. É melhor ler. Vamos ler, porque a tristeza é grande, então a gente lê para poder argumentar. Ele diz assim: quem fica na hora que o bicho pega? Quer dizer, que o pau começa a quebrar, né? A gente vai lá, quebra algumas coisas de raiva, toca fogo em tudo. Ele fala assim: quem fica na hora que o bicho pega? O que rola no mundo real é assim: a polícia mata alguém, a comunidade protesta. Se o negócio ganhar repercussão, esperam a onda midiática passar e volta lá e se pá, matam 3 vezes de volta como retaliação e se reclamar, voltam de novo. Por isso essa lógica de reagir a casos nunca vai oferecer respostas. Sem estruturas permanentes que garantam o mínimo de condições para o agir político, olha a enrolação do demagogo, politiqueiro, profissional e safado. Sem a estrutura permanente que garanta o mínimo de condições para o agir político, o negócio não vai para frente, e não vai mesmo. Aí, eu lendo isso daqui, eu achei que estava em campanha eleitoral, que ele tinha ido para o segundo turno em algum lugar, não sei. Alguma campanha eleitoral está acontecendo, mas o cidadão nem candidato é. Então, eu acho que o que é fundamental aqui é isso. A população negra, a pobre trabalhadora, tem o direito, inclusive o dever de reagir com todo o instrumento que ela tiver às mãos e que for possível fazer, do jeito que der. Não dá essa política do Jones Manuel vamos esperar que a ONU eleja um governo democrático no Brasil, e acho que a ONU já até fez isso daí, foram os militares, mas enfim. Vamos esperar que a ONU faça alguma coisa, que as chamadas instituições blá 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 que ele fala. É o Boulos que vai derrotar que o Boulos resolve isso daí. É uma política conservadora que não reduz, mas aumenta as mortes da população negra. Ao contrário do que ele fala, todo mundo sabe. Se você toca fogo e quebra algumas coisas, a polícia ela quieta um pouco mais. Ela segura um pouco a onda. Esses dias eu fui no Carrefour, eu tive a pachorra de ir no Carrefour depois do que aconteceu. Com um rapaz lá no Sul, fui aqui em São Paulo, o segurança me tratou super bem. Lógico. Sim. Vai querer ver pegar fogo o Carrefour aqui em São Paulo, igual tocaram fogo na Paulista. E só essa política aí do Jones Manuel de um verdadeiro pelego, e ele não leva em consideração a força que tem as mobilizações e a raiva do povo. E essa força é tão grande que a gente já vê aí o nível da demagogia que o Carrefour está fazendo com a situação. Eles criaram aí um comitê como é o nome? Comitê de Cuidados Raciais. Sobre diversidade e inclusão. Colocaram aí negros para representar nesse comitê e esses negros proporem aí medidas para ajudar o Carrefour estar aí dentro das necessidades da diversidade. É uma discussão muito grande para saber se pode ou não enforcar alguém na entrada do mercado. Aí vai ter toda aquela história que sempre ficam enrolando, que vai ter educação da segurança, que vão não sei o quê. Assim, uma enorme enrolação, porque agora, no momento, a burguesia precisa fazer demagogia. Hoje mesmo o Carrefour ficou fechado até as 2h. Em luto. Em luto. Hoje, que é completando aí o 7º dia. Eu acho que isso é só para correr menos risco de manifestações, do pessoal ir lá e tacar fogo. Mas, inclusive, eu vi denúncias aí de pessoas que passaram na frente do Carrefour e os trabalhadores estavam trabalhando lá dentro. Porque, assim, eles ficam fazendo essa demagogia, mas os negros, trabalhadores da rede, vão continuar sendo tratados iguais escravos. E aí eles ficam... O próprio CEO do Carrefour fez um vídeo
pedindo desculpas pela situação, para você ver o nível da preocupação. E olha que a gente não viu aí nenhuma grande mobilização. Claro, o pessoal foi lá, tacou fogo, mas não chegou nem perto das mobilizações que aconteceram e estão acontecendo ainda nos Estados Unidos por conta da morte do George Floyd. Então, assim, o movimento que a população negra faz já parece tanto de ações para dar uma segurada. Aí o Jones Manuel vai falar que não que não faltam as adianta. instituições democráticas parlamentares para que possam poder exercer a política, porque a política não pode ser exercida quando você faz a violência volta depois 3 vezes maior. Um blá 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 assim, besta, de quem não tem nada para perder. Porque, vou falar para vocês, viu, se é parente meu enforcado na porta do Carrefour, vai pegar fogo mesmo essa bosta. E tá certo, é legítimo fazer o que eles fizeram, tem que fazer mesmo. Eric, Carrefour, depois produção, vídeo, E fogo. tem umas imagens, e um vídeo da pessoal atacando o carro de polícia. Não, a proposta dele aí, então, é você ser, como o Juliano falou, ter um parente assassinado, ter um parente enforcado, chicoteado e ficar calado. Votar no Boulos, esperar o Boulos transformar a GCM e a Polícia Militar de São Paulo em a Polícia do Amor, né? A polícia do Paz e Amor. A Polícia do Amor, Gabinete do Amor. Aí temos imagens, né, dos atos e acho que para encerrar muito bem, um videozinho do pessoal atacando a polícia, porque ao contrário aí desses pelegos, a população tem muita aí vontade de se manifestar e de pôr abaixo todo esse regime de opressão. Como cantava até mesmo naqueles atos antifascistas que o Bolo fez o favor de acabar na Avenida Paulista, os corintianos estavam lá cantando "Chega de sistema opressor". E a palavra de ordem pelo fim da PM vem da manifestação, vem da vontade popular. Eu vou só encerrar aqui, dar uma boa noite a todos os companheiros e camaradas que estavam aqui no chat da CLTV e lembrar um comentário do companheiro Sérgio A. Rodrigues, que traz aqui nomes históricos do boxe: Muhammad Ali, Carl Lewis. Carl Lewis é os 100 metros rasos, né? Eu vi o Carl Lewis. Ben Johnson também, acho da minha época. Mike Tyson, que inclusive vai lutar esse final de semana. Eu vou torcer pelo Mike Tyson, que tem a tatuagem do Mao Tse Tung. Uma coisa interessante, que mudou de nome também, se converteu ao islamismo, outra história legal. Foreman, Holyfield, Michael Jordan, Magic Johnson, Pelé. Cadê os brancos, arianos, italianos, alemães, racistas e hegemônicos no esporte? É verdade. Estamos falando do futebol, mas até no tênis nós estamos levando as coisas, estamos ganhando mais coisa. Boa noite a todo mundo que estava aqui assistindo. No próximo programa, resumo do dia com o companheiro Antônio Carlos. Produção, vou desacelerando aqui um pouquinho. Teve um super sticker. Super sticker. O Tendo Face mandou um tiçãozinho. Sempre com a gente faça aí. como eles, mandam vários aí tiçãozinhos, que são esses gatinhos fofinhos que representam o nosso mascote. E como é baratinho, é só R$1,50, então dá para mandar vários. Manda vários super sticks. Boa noite, Eric. Valeu, pessoal. Boa noite. Acompanhe no nosso Facebook. A gente amanhã vai ter aí o Cineclube Sexta Operária aqui no CCBP em Salvador, passando o filme aí do Spike Lee, Faça a Coisa Certa, e uma boa discussão, aí tá aí o card, uma boa discussão aí sobre uma proposta revolucionária e de ação para o movimento negro aqui em Salvador. Filme do caralho, eu ouso dizer, inclusive já foi exibido em nossas universidades de férias, então uma boa noite, Isadora. Boa noite, fiquem... Produção, encerra com o vídeo aí.